Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música direcionada aos metais da UniCard Teresa Cunha. Eu sou o professor Wenderson e essa aula é destinada para os instrumentos de metais da ONG, que são os trombones, trompetes e bombardinos. Caso você seja um instrumentista que já tenha algum conhecimento do instrumento, já tenha uma prática com o instrumento, você pode passar para o próximo vídeo, que será o vídeo de exercícios. Neste caso aqui, eu vou estar dando mais dicas para os iniciantes. Caso você queira assistir para aproveitar alguma dica, para aproveitar alguma explicação, você pode ficar à vontade, tá bom? Bom, essa parte da aula, você já foi vista nas aulas de trombone, nos vídeos de trombone que tem aqui no canal. E eu fiz uma explicação juntamente com o monitor Edson sobre as posições do trombone, onde também eu falo também sobre algumas dicas, sobre algumas curiosidades sobre ele. E no caso aqui, eu quero passar para vocês uma questão mais visual, que seja mais visível para vocês que são dos instrumentos de trombone, ok? E eu farei a mesma coisa com o trompete, farei a mesma coisa com o bombardino, ok? E no caso aqui, eu vou estar trabalhando mais a questão da leitura. Se você estiver assistindo pelo celular, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para conseguir ler. É claro que eu vou falar de tudo que está aqui, mas a imagem que eu consegui foi uma imagem muito pequena e quando ampliada ela fica distorcida. Para você conseguir enxergar melhor, seria interessante se você conseguisse ler no computador ou conseguisse fazer com que a sua televisão transmitisse, a sua TV transmitisse essa aula. Como eu sei que mais da metade das pessoas não tem essa facilidade, como é que eu posso dizer, esta vantagem, né, por assim dizer, vamos ver como é que a gente vai levar essa aula, ok? Para começar, o trombone de vara é um dos instrumentos, assim como o violino, que ele não possui marcações visíveis para se aprender as posições. E isso faz com que quem está estudando o instrumento precise de uma dedicação extra para conseguir compreender e conseguir visualizar eh, as distâncias que você precisa apertar, no caso do violino, né? Mas no caso aqui da vara do trombone, abrir. A vara do trombone, essa daqui, ela abre até uma certa distância, até os 54 centímetros, ok? Você vai ter que pegar uma régua, uma trena ou algo parecido e você começar a medir a vara do seu trombone para que você justamente tenha essa dimensão, ok? Essa dimensão do tamanho do teu instrumento, certo? A base que eu ensino para todos é a quarta posição, que a quarta posição ela serve para justamente a pessoa se basear, porque ela a quarta posição ela fica justamente de igual com a campana, ok? Ela fica de igual com a campana. Então, com 23 centímetros, você vai a vara, essa parte aqui da vara vai ter passado essa parte aqui da vara vai ter passado a campana e a parte aqui do metal que termina a vara, por assim dizer, ela vai ficar de igual com a campana. E eu sei que essa será a quarta posição, ok? Então, quando você estiver tocando, você vai olhar a terceira e a segunda posição, elas estão antes da campana. E a posição zero é a posição que fica com o trombone totalmente fechado. Então, toda vez que você precisar saber da segunda posição, ela é mais perto da, da posição zero, certo? Ou da posição um no caso aqui, como aqui está mostrando, dos 0 centímetros, os 7 centímetros está mais perto de cá, ok? Então ele vai ficar bem pertinho. Aí você que está com seu trombone aí, eu espero que você esteja segurando seu trombone enquanto você está vendo esse vídeo. E se você não tiver, dá uma pausazinha e pega o trombone para poder ficar acompanhando o que eu estou falando, certo? Porque eu não estou com um instrumento aqui para poder fazer essa demonstração deixando mais visível, infelizmente.
É uma falha que infelizmente a gente vai ter que lidar. Bom, então no caso aqui, se você já pegou o seu trombone, você está vendo que ele está fechado, totalmente fechado, ele está com 0 centímetros, ou posição 1, ok? Posição 1, fechado. Com posição 2, ele está com 7 centímetros. Então ele está muito, apesar de aqui estar uma imagem extremamente grande, você imaginar que isso aqui está um espaço muito grande, isso aqui está um espaço muito grande, esse espaçamento aqui é muito pequeno. 7 centímetros, se você pegar uma régua aí, pegar sua réguinha agora aí, 7 centímetros é praticamente nada. Para você ter uma ideia, uma régua tem 30 centímetros. Da vara, da vara aqui até a campana, não dá uma régua. Não é verdade? Ficam faltando 7 centímetros para você alcançar o tamanho de uma régua. Só para você ter uma ideia. Então você imagina aí qual é a distância que está aqui para poder você alcançar as notas que você precisa do seu instrumento. Então a posição 0, posição 2 com 7 centímetros, posição 3 com 17 centímetros, posição 4, que é a nossa base, que é a posição onde fica de igual com a campana, com 36 centímetros é um pouquinho mais afastado, certo? É um pouquinho mais afastado. E aí você vai ter a posição 5 com 46 centímetros. É a outra posição que vai ficar um pouquinho marcado também, certo? E a posição 7 que é com 54 centímetros. O que acontece? Se você abrir a vara do seu trombone, você vai ver uma marcaçãozinha, como se fosse uma pequena falha, ou como se tivesse marcado por alguma coisa. Você sabe que essa marcaçãozinha ela está entre a sexta posição e a sétima posição, ok? Então a sétima posição, a sexta posição é antes da marca que fica na parte da vara interior, na parte de dentro, e a posição 7 ela fica depois desta marca, ok? Então você também já tem uma outra forma também de perceber essas diferenciações na questão das posições. Tudo bem? É um pouco complicado, mas é tudo uma questão de costume. Assim como o violino, o trombone de vara, eles são instrumentos que precisam que o instrumentista tenha uma dedicação maior, tanto para a memorização das posições, quanto também para a questão do ouvido. Quanto mais você ouvir o seu som, você vai entender, você vai conseguir conversar com o teu instrumento. Quanto mais você escuta ele, mais fácil fica de você entender o que ele está falando, ok? Então, quando você está tocando, você vai estar colocando as posições e essa posição, por exemplo, a posição 1, por exemplo, a posição 1, ela é a posição do si bemol, que é lá sustenido, a posição do fá e a posição do outro si bemol. Assim também como é a posição do ré, certo? Como é também a posição do fá agudíssimo. E aí a gente vai alternando as alturas numa posição só. O que que vai mudar? O que que vai mudar? A embocadura, o formato da embocadura, que eu já expliquei na aula de trombone, tem lá na playlist do trombone. E na primeira aula que eu dei de metais também tem lá explicando sobre a questão da embocadura, ok? Que eu espero que vocês estejam treinando. Então, quando você estiver tocando, eu preciso que você memorize as posições e a distância aproximada. Eu não estou mandando você ter um olho clínico milimétrico para poder cair exatamente nos 7 centímetros. E aí, se eu for atrás de medir 7 centímetros aqui num dedo aqui, num pedaço de lápis aqui, eu não vou conseguir medir 7 centímetros. Ninguém consegue fazer isso. A pessoa vai ter pelo menos uma base, vai ter mais ou menos uma distância aproximada. Por isso é que tem isso aqui, ó. Isso aqui é um símbolozinho de aproximação. O tiozinho serve como mais ou menos ou aproximadamente, tá certo? Então pode acontecer de tu ficar com 6, pode ficar com 8, pode acabar até com 5. Só que aí você tem que tomar um cuidado muito importante. Olha a dica que eu estou dando neste momento. Quando você estiver tocando, quanto mais distante desse centímetro que desta metragem aqui, se você está com 6, com 5, com 4, ou com 8, com 9, com 10,
Quanto mais distante desta aproximação, mais desafinada sairá a nota. Então, você precisa ter já você precisa colocar o mais próximo possível. Você precisa ter uma noção muito mais milimétrica para isso, para este ponto. Professor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Você acabou de falar que não tem essa pessoa que saiba medir assim de olho. Ó, a questão vem somente do seu treinamento. De tanto você treinar a sua nota, você pode até pegar, deixar aqui com 6 centímetros e sair a nota que você está querendo. Você pode até deixar com 8 centímetros e sair a nota que você está querendo, porque a sua embocadura está assim adequando ao instrumento e você tá conseguindo emitir o som perfeito, certo? Mas para poder sair o som perfeito sem esse trabalho todo, você precisa estar mais próximo possível desta metragem, ok? E aí, como é que você vai ganhar isso? No final desse vídeo eu vou explicar mais detalhadamente como é que você vai conseguir isso, tá bom? Mas você vai sempre se basear nessa distância, ok? Então aqui, você vai estar colocando, ó, você está vendo aqui as posições na clave de Fá, certo? O nome da nota, a posição dela no pentagrama. Quando você ver essa posição aqui, você vai executar essa posição. Posição 7. Então, para você tirar esse Mi gravíssimo, supragravíssimo, esse Mi aqui, você vai tirar na posição 7, depois da marquinha lá da vara, certo? Depois dessa marquinha aqui, ó, da vara. O Fá, você já vem, ó, para antes desta marquinha. O Sol bemol, Fá sustenido, é na posição 5, certo? O Sol normal, normal não, Sol grave, perdão. O Sol grave já é na quarta posição. E assim sucessivamente. Você vai olhar essas posições e você vai executar a altura das notas. Detalhe, você só vai poder fazer este exercício se você tiver conseguido fazer o exercício da aula de iniciante da semana passada, que eu mandei você criar as 3 alturas. Tarará, tarará. As 3 alturas de nota sem estar mexendo na posição da vara. Então, se você já consegue dominar essa modificação da sua embocadura para tirar outro som do teu instrumento, então você está apto a passar para esta parte do treinamento. Professor, eu não consegui, eu tentei que cansei e não consegui. Pessoal, não é fácil, não é fácil, mas é uma questão de justamente você não desistir. Porque pode ser que você seja uma pessoa que precise de um pouco mais de treinamento para conseguir o mesmo resultado que uma outra pessoa que precisa de bem menos treinamento. E isso é de pessoa para pessoa. Não é que você não sirva para o instrumento, não é que o instrumento não serve para você. É porque você necessita de um pouco mais, dar um pouco mais de atenção para obter os resultados, enquanto você não domina o instrumento por completo, certo? Então, por isso, é extremamente interessante que você faça o conhecimento do instrumento e saiba as coisas dele, porque quanto mais você souber do teu instrumento, em menos coisas você vai ter que se dedicar. Porque você, no caso agora, se você que é um iniciante, está começando agora, você vai ter que ter a base da embocadura, você vai ter que ter a base da leitura, você vai ter que ter a base das posições, você vai ter a base daqui do pentagrama. Então, são muitas coisas para você se adequar de uma vez só. Então, vai aprendendo a embocadura, depois vai aprendendo as posições, depois você vai ir para a parte da leitura e depois você vai para a parte da execução. Simples. Então, dependendo da forma como você esteja estudando, você está sobrecarregando o seu cérebro e você não está conseguindo obter resultados. E por isso está demorando tanto você conseguir. Mas depois que você dominar, depois que você entender aquilo que está faltando, vai ficar bem mais fácil para você. Tá certo? No final do vídeo tem o exercício para você que é iniciante. Ok? Trompete. Trompete é um dos instrumentos que as pessoas têm mais gosto de tocar, ok? O trompete tem as posições dele,
baseadas nos três pistos, certo? E quando você pega o instrumento, você vai ter que ter a ideia de que somente esses três pistos você faz tudo o que qualquer outra pessoa faria num outro instrumento que tem diversos botões para apertar, certo? Mas aí, no mesmo caso dos instrumentos de bocais, todos os instrumentos de bocal vão sempre ter a embocadura como a necessidade principal, certo? A necessidade de um instrumentista de trompete é justamente a sua embocadura. Se você treina a sua embocadura, beleza. Você que estava assistindo agora a aula do trombone, por favor, use as dicas que eu falei lá sobre posição, sobre o treinamento, sobre a leitura, porque isso não serve só para ele, não, serve para todos os instrumentos, ok? Então aqui no trompete é a mesma coisa que eu disse para o trombone, eu digo para o trompete. Vai ficar até bem menor a explicação que eu dei para o trombone, porque afinal de contas, tudo que eu falei para o trombone também serve para o trompete, vai servir para o bombardino também. Mas aqui no caso, vem a questão dos pistos. Você vai contar do bocal para a campana, ou seja, da sua boca em direção ao resto do instrumento, os pistos um, 2 e 3, certo? O pisto 1 é o que fica mais perto do bocal e o pisto 3 é o que fica mais longe do bocal, mais perto da campana, certo? E aí o que acontece? Vem esse método de digitação explicando como é as posições, certo, do instrumento quando você estiver tocando. Por exemplo, você quer o Fá sustenido gravíssimo, você vai apertar o primeiro pisto, o segundo pisto e o terceiro pisto ao mesmo tempo. E assim você vai obter o Fá sustenido gravíssimo ou Sol bemol, que é a mesma coisa. O Sol grave é o 1 e o 3. Você vai apertar o primeiro pisto e o terceiro pisto e não vai apertar o segundo. O Sol sustenido Lá bemol grave é o 2 e o 3. E assim sucessivamente. Quando você estiver ensaiando, você vai ver que acaba se repetindo, ó, acaba se repetindo muitas vezes uma única posição. É porque o trompete ele tem esses três pistos e o formato que esses três pistos têm permite que você apenas com a boca tire diversos outros sons, certo? Que no caso são as notas. Então você vai ter que saber diferenciar. Quando você estiver apertando o pisto 1, apenas o pisto 1, você vai ter que diferenciar qual é essas notas, certo? Ó, aqui, ó, tudo é pisto 1. Tudo é pisto 1. Pisto 0, ó, também, pisto 0. Então você vai identificar não só pela posição, mas também com a sua embocadura e a altura da nota. A mesma coisa que eu disse lá para o trombone. Você vai estar identificando essas alturas dessas notas da mesma forma, ok? Do mesmo jeito, acontece com o bombardino. O bombardino também possui essa mesma mecânica, essa mesma forma. O bombardino, ele trabalha, tem muitos lugares que trabalham tanto na clave de Sol quanto na clave de Fá. Uma curiosidade que o bombardino tem é que ele é um instrumento que ele tem uma versatilidade muito grande. Ele tem um som muito peculiar, um som muito bonito. Ele é mais agudo que um trombone e mais grave que um trompete. E aí essa essa dinâmica de som que o bombardino tem traz uma versatilidade bem grande. Não estou dizendo que o som do trombone é feio, não estou dizendo que o som do trompete é feio, mas são instrumentos que possuem funções diferentes dentro da música. E o bombardino também tem esta função. E ele muitas vezes pode acabar trabalhando na clave de Sol, como ele pode acabar trabalhando na clave de Fá. Ultimamente, o bombardino ele deixou de estar utilizando a clave de Sol, porque para esse trabalho na clave de Sol, existe o trombone de pisto. Mas isso não altera em nada, não altera em nada o fato de que as posições sejam as
mesmas, ok? Por isso eu trouxe aqui, ó, tanto na clave de Sol como na clave de Fá, ok? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, pisto 1, pisto 2, pisto 3 igual o do trompete. Do mesmo jeito é bombardino. O pisto que está mais perto do bocal, o pisto que está mais perto do bocal é o pisto 1. O pisto que está mais longe do bocal é o pisto 3, ok? Do mesmo jeito é do trompete, do mesmo jeito é no trombone de pisto, ok? Então, e o da tuba. Então, sempre vai ter essa contagem para poder se resolver a questão das notas. E da mesma forma, o bombardino acaba também criando estas posições, ok? Então, 1, 2, 3 é o Fá sustenido, Sol bemol. Olha aí onde é que as posições como são diferentes. Então, você que está treinando bombardino, você pode estar treinando das duas formas, ok? Então, é dessa forma que você vai fazer com que o teu instrumento, é dessa forma que você vai fazer com que o seu instrumento imita sons diferentes. As mesmas dicas que eu tô dando, que eu dei para o trombone, que eu dei para o trompete, você vai ter que utilizar aqui também, que é a questão da altura, a questão da tua embocadura, da repetição de posições para retirar para tirar notas diferentes, que isso vai caber à tua embocadura e à tua ao teu ouvido, certo? Que isso vai fazer com que você tire o som das notas, ok? Beleza? Então é o seguinte, ó, dê uma olhadinha nisso daqui. Isso daqui, pessoal, é um afinador. Enquanto eu estiver falando, ele vai estar alterando, porque ele vai estar pegando justamente o som da minha voz, que também é um instrumento, a voz é um instrumento também. E aí começou desentonado, nenhuma palavra minha está saindo afinado. Eita ferro. Enfim, a questão é que quando eu estiver falando e qualquer som que esteja sendo emitido, ele vai pegar e vai dizer que nota é que eu estou executando. Esta execução de som, ela faz com que eu consiga justamente saber qual é a nota e se ela está perfeita, ok? Isso vai te ajudar bastante, principalmente para instrumentistas de vocal, na questão de saber se você fez a nota correta. E isso vai sendo extremamente necessário, uma vez que você ainda como iniciante, ainda não pegou a altura sonora das notas. Então, toda vez que você estiver treinando, seria interessante que você estivesse treinando para conseguir tirar, para poder, com um afinador, para que você saiba qual é a nota que você está soprando, certo? Se você sabe qual é a nota que você está soprando, se você sabe qual é a nota que você está executando, então você vai conseguir conseguir perceber se você teve evolução ou não, sem precisar de ninguém estar dizendo que sim ou que não para você, certo? Então, o exercício para todos vocês, tanto do trompete, quanto do trombone, quanto do bombardino, que são que se forem iniciantes, vocês vão precisar ensaiar, tirando as escalas e percebendo se vocês estão colocando a nota correta. Por exemplo, se eu soprar aqui com uma flauta, ó, para você ver como essas flautinhas são desafinadas. Para vocês verem, deixa eu afinar ela aqui rapidinho. Só mais um pouquinho. Eita desafinação. Pronto. Vocês viram que eu quase consegui, porque a flauta aqui é uma flauta remendada, por isso que ela não está conseguindo afinar, ela está vazando. Mas eu consegui ainda deixar bem próximo disso. Quando eu soprei a nota Dó, apareceu aqui a letra C,
que a letra C é a nota Dó. C, ó, decorem isso daqui, viu? C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol, A, Lá, B, Si. Se você não decorou isso daqui, volta um pouquinho o vídeo nesse instantezinho que eu tô falando e escuta de novo até você decorar. C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol, A, Lá, B, Si. Então, quando você estiver soprando, se o seu afinador que você vai baixar no seu aplicativo do seu celular, ou até mesmo usar no computador, como eu estou fazendo aqui nesse exato momento, você vai poder, dependendo dele, pode ser que ele venha desta forma, como ele pode vir com o nome Dó, nome Ré. Isso vai variar muito de aplicativo a aplicativo. E aí, no caso, você que vai estar treinando, você vai ter dois trabalhos. Se você já consegue dominar a escala do teu instrumento, então você vai fazer essa tua escala e verificando se você está acertando todas as posições e se elas estão afinadas. Se ela está afinada, beleza. Aí o que você vai ter que fazer, que é muito difícil, é você conseguir soprar a nota e que este ponteirinho ou do aplicativo que você vai estar utilizando, o som fique sempre aqui no centro. Sempre no centro. Se for um negócio reto aqui, que aumenta aqui e aumenta para os lados, ele não pode aumentar nem para um lado nem para o outro. Como que você vai fazer isso? É você soprando e esse ponteirozinho aqui que está mexendo aqui enquanto eu estou falando, ele não fica para um lado e para o outro, para o lado e para o outro, aqui, como esse daqui, ó. Não é para ele ficar balançando para lá e para cá como esse aqui ficou comigo, não, certo? Quanto mais próximo ele estiver do centro, mais afinada está a tua embocadura. E assim também, de tanto você escutar, você vai decorar o som do teu instrumento, o som da nota que você está executando. E isso você deve fazer com todas as notas. Se você ainda é iniciante e ainda não conseguiu fazer a escala ainda, não tem problema. De tanto você treinar esse exercício com a nota que você conseguir tirar, você vai conseguir ter um domínio de embocadura. Se você conseguir soprar por um determinado tempo, ele não precisa também soprar até acabar todo o fôlego dos pulmões, não. Não precisa disso. É você conseguir soprar o máximo que você puder, que não te deixe tonto, que não te deixe cansado, que não te deixe exausto. Se você conseguir fazer com que o ponteirozinho fique muito próximo aqui do centro, independente do aplicativo que você esteja usando, vai ter sempre um meio e esse meio é o afinado. Quanto mais tempo você conseguir deixar próximo disso a nota que você está fazendo, significa o quê? Que você está conseguindo soprar a nota afinada. E você pode, sim, prestar atenção muito no som que você está dando, porque é o som da nota que você precisa aprender, ok? Então, este é o exercício de vocês. Vocês podem ficar praticando sempre esse exercício, porque isso vai te ajudar muito, tanto na tua embocadura, tanto na tua resistência de sopro, como também vai te ajudar a ajudar o teu ouvido a perceber o som das notas. Você conseguir diferenciar quando você está dando a nota certa e quando você está dando a nota errada. Tá bom? Bom, bons estudos e muito obrigado.